Hoje vamos conhecer um pouco mais da vida de Emília Freitas, uma das fundadoras do Espiritismo em Fortaleza e a autora deste romance, A Rainha do Ignoto. Emília Freitas escreveu seu romance às margens do Rio Negro, no Amazonas, e é exatamente para lá que nós vamos. Aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, que tem esse nome como uma justa homenagem ao então governador Eduardo Ribeiro, que é um dos maiores responsáveis pela modernização que a cidade de Manaus teve na época de 1892, 1896. A Emília chega em Manaus exatamente no ano de 1892. E esse período era um período característico de toda a modernização que a cidade estava sentindo. Então era a época de chegar os bondes elétricos, de saneamento básico, de aterro de igarapés. Aqui era um igarapé que foi aterrado, a modernização do porto da cidade, os edifícios que ainda estão presentes dessa época, como o Teatro Amazonas, mais ali na frente, Palácio da Justiça e todos os prédios que remontam a essa época de muito desenvolvimento da cidade e que, concomitantemente à vinda de muitos migrantes para a cidade, também estava associado ao surgimento do espiritismo no Amazonas. Então, aqui, especificamente nesse ponto onde a gente está, a gente tem o relógio municipal, mais ali na frente o porto da cidade, que é o Rodway, a Igreja da Matriz, que era a tradicional igreja, né, católica da região, o Teatro Amazonas mais lá em cima, e aqui é o foco de toda essa modernização que a cidade vivia, repito, de luz elétrica, de telefone, de saneamento básico, de todas as outras coisas que uma cidade que estava em franco desenvolvimento poderia ter. Em 1850, Dom Pedro II tornou a Amazônia uma província. O lugar todo é muito impressionante. A Amazônia tem o maior rio do mundo, a maior floresta tropical e uma das maiores biodiversidades do planeta. Além disso, a Amazônia continua sendo o lar de centenas de povos originários. É nesse contexto do auge da modernização da cidade que o movimento espírita vai crescendo. E, paralelo a isso, a Emília aqui trabalhando enquanto professora e com certeza professando o espiritismo, posto que ela já veio do Ceará com a doutrina espírita no coração, digamos assim, porque a gente sabe que lá ela já escrevia para vários jornais espíritas, mas principalmente quando ela chegou aqui nesse contexto, a gente não sabe especificamente qual foi o tipo de atuação dela. A gente sabe que ela teve um envolvimento com Bernardo Rodrigues de Almeida, ela frequentava as sessões espíritas que ele fazia provavelmente no Centro de Propaganda Espírita, mas a gente não sabe, não conhece a participação dela enquanto espírita aqui na cidade. Ela teve sim uma atuação, isso a gente sabe, através de registro de jornais, como escritora nos jornais amazonenses, mas a gente não conhece a atuação dela, infelizmente, enquanto espírita, provavelmente por conta das questões de gêneros, por conta da sociedade, do patriarcado daquela época, que era extremamente dominante. Emília Freitas foi professora, intelectual, jornalista, poetisa e abolicionista.
As incertezas familiares e a riqueza do ciclo da borracha a levaram para Manaus. Nesta cidade, ela se tornou escritora. O movimento espírita no estado do Amazonas, que originou-se diretamente de personalidades que iam daqui para a França e voltavam para o Amazonas, conhecedores da realidade, ele teve uma primeira fase, que foi uma fase de pujança, de quantidade grande de grupos espíritas, de grupos de estudo, de lideranças destacadas na sociedade. Foi dessa época a fundação da Federação Espírita Amazonense e de um grande movimento, inclusive para o interior do estado, com a presença de periódicos de diversa natureza, de instituições de caridade várias. Esse período encerrou-se com a queda da borracha, mais ou menos pelo ano de 1915, por aí. Esse é o primeiro período do movimento espírita no estado do Amazonas. A gente está aqui na rua José Paranaguá, em frente ao Grupo Escolar José Paranaguá, que foi inaugurado em 1895 e que teve a Emília como professora no ano de 1898. A gente não sabe precisar quanto tempo ela lecionou aqui, mas a gente sabe que sim, ela entrou por esses portões, entrou nessas salinhas e deu aula para muitos meninos e meninas que aqui estudavam. Os aspectos mais relevantes, que a mim me parece, da vida ou da recente encarnação de Emília Freitas, com estas características, com esta nominação, é o ponto revolucionário, o aspecto de ser uma mulher transformadora na sua geração, no seu tempo, avassaladora até, porque jornalista, porque revolucionária do ponto de vista de republicana, de abolicionista, de poetisa, de produção para a imprensa com uma avidez gigantesca e de transformar aquilo que ela amealhou de informação e de conhecimento e de prática espírita num sistema de comunicação por meio de jornais da época, por meio de palestras, por meio de poesia, por meio de livros, até de uma quase biografia, um caminho para iluminar outros caminhos que pudessem estar interessados ou mobilizados em conhecer um pouco
das práticas espiritistas. Aqui é o Instituto Benjamin Constant, que foi também um dos empregos, um dos trabalhos da Emília como professora. Provavelmente foi talvez a primeira escola onde ela tenha trabalhado. Foi no ano de 1894 que ela trabalhou aqui, 1893, 1894. E essa escola, na época, era uma escola dedicada ao ensino de meninas órfãs que aqui moravam. Siga os passos de Emília Freitas. Então aqui no Instituto Benjamin Constant, que era responsável pelo abrigamento e educação de meninas órfãs, a Emília trabalhou. Muito provavelmente a Emília admirou esses jardins que aqui agora nós estamos olhando e que tinham seus contornos diferenciados para aquela época. E aqui a gente tem os maiores relatos da atuação caridosa dela. Porque era aqui, ensinando essas meninas pobres, que depois, quando houve um surto de uma doença, à época conhecida como impaludismo, muitas crianças, muitas meninas foram transferidas para uma fazenda, um sítio que foi comprado lá no bairro da Cachoeira Alta, pelo então governador. Essas meninas foram transferidas para lá. E lá, muito provavelmente, a Emília tenha morado nesse bairro, convivendo com essas meninas. E segundo o relato próprio dela, foi nesse contexto, foi nas margens do Rio Negro, como ela fala, que ela escreveu A Rainha do Ignoto. E muitas das questões trazidas no livro fazem relação com o cotidiano também dessas meninas que eram, junto lá no bairro, que a gente vai ver também, que era uma classe excluída da população, que era uma classe excluída da sociedade. Ficava em torno da periferia e era um bairro com muitas doenças endêmicas, com muitas dificuldades sanitárias. E é nesse contexto que a Emília se debruçou na convivência com essas meninas. Você conhece essa obra? Emília dedica a obra aos gênios de todos os países e, em particular, aos escritores brasileiros.
Ela diz que o livro foi escrito na solidão absoluta das margens do Rio Negro, entre as paredes desguarnecidas de uma escola de subúrbio. Foi aqui, nesta região de Manaus, que Emília Freitas escreveu A Rainha do Ignoto. Estamos aqui no cemitério São João Batista, que fica localizado aqui na Avenida Álvaro Maia, aqui na cidade de Manaus, onde a Emília foi sepultada. Nós temos a certeza dessa informação em função da sua certidão de óbito, porém não conseguimos encontrar a sepultura dela. Na data da desencarnação dela, foi publicada uma nota no Jornal do Comércio, relatando dos feitos dela como escritora, como poetisa dos escravos, da contribuição dela para vários jornais no Ceará e no Pará, e aqui mesmo em Manaus, que ela contribuiu para o jornal daqui, o Amazonas Comercial. E lá é destacado todos os feitos dessa nobre companheira, poetisa dos escravos, abolicionista, uma mulher que hoje a gente consegue ver que realmente era à frente do seu tempo e vivia o espiritismo na sua mais singela e verdadeira missão, que é a caridade. A história de Emília Freitas uniu corações e gerou novas histórias. Falar sobre a Emília Freitas aqui em Manaus é recarregar as energias para estudar a história do espiritismo amazonense. É interessante falar que dois amigos nossos, Samuel Magalhães e Luciano Klein, cearenses, há anos atrás, tentando encontrar a história da Emília Freitas aqui em Manaus, conseguiram motivar novamente o estudo da história do espiritismo no Amazonas, que estava até então adormecido depois da década de 80 pela publicação do seu campus com o chamado Opúsculo da História do Espiritismo no Amazonas. A federação fica localizada aqui na rua José Clemente, que é bem atrás do Teatro Amazonas, é atrás, em paralelo ao Teatro Amazonas. E o Teatro Amazonas provavelmente foi um lugar de circulação da Emília, que a gente sabe que transitava nos salões, inclusive por conta da sua arte, da sua poesia. Mas provavelmente aqui na Federação Espírita, ela se veio, nós não temos notícia, e no dia da inauguração provavelmente ela não estava, pois ela não estava aqui em Manaus. Aqui na Federação Espírita Amazonense, infelizmente, o único registro que temos dela é o registro da desencarnação dela, que está lá escrito no livro de atas de 1908, um mês depois de quando ela desencarnou.
Ata da sessão de diretoria. Aos 6 dias do mês de setembro de 1908, presente os irmãos constantes no livro de presença em número de 14, foi aberta a sessão sob presidência do irmão João Antônio. Foram lidas diversas atas que se acharam em atraso, as quais foram aprovadas. O irmão presidente comunicou ter falecido nesta cidade uma irmã que muitos serviços prestou à doutrina no estado do Pará, colaborante até em um pequeno jornal de propaganda espírita, fundada por seu marido Artúnio Vieira, e propôs ser inquirido na ata um voto de louvor para este fato, o que foi aprovado. E hoje, com a vinda do grupo Hermínio de Miranda, com o mais novo amigo Eduardo Lima, a gente se sente assim de novo, novamente motivado para ir encontrar nesses papéis tidos como velhos, entrar nessas bibliotecas, nesses prédios históricos para tentar resgatar aquilo que é de muita importância para nós, que buscamos ser pessoas melhores, que buscamos ajudar o próximo e que buscamos viver de acordo com os postulados da doutrina espírita. Rever a Emília é revisitar a história de uma mulher que, à frente do seu tempo, conseguiu, através da sua fala e da sua pena, nos deixar um legado de poesias que nos levam à reflexão sobre o ser mulher, sobre o evoluir, sobre o ajudar o próximo e sobre refletir sobre a imortalidade da alma.